Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o PVBI11, o FII de lajes corporativas da VBI. Esse aqui foi o último relatório divulgado pelo fundo, é um relatório de outubro de 2023, e aqui a gente vai ver as diversas informações referentes aqui ao fundo. Então, o fundo ainda é recente, ele teve início das atividades em julho de 2020, o gestor é a VBI, e ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. É uma taxa em linha com o que é praticado no mercado. Patrimônio líquido, apesar dele ser um fundo novo de 2020, mas ele já tem 1 bilhão e 300 milhões de patrimônio líquido, então já é um patrimônio bem considerável, já é um fundo grande, considerado grande. O dividend yield anualizado dele é de 8,1%, então dividend yield aí bem na média ou acima da média do setor, e ele transaciona, um dos poucos FIIs de laje corporativa que transaciona acima do valor patrimonial no mercado hoje, que o mercado de escritórios está em crise, só que a gente vai ver que como o VBI ele tem localizações muito prime, e os ativos dele são prime, ele acaba tendo uma ocupação maior, menor taxa de vacância, e também ele consegue resistir bastante nesse momento de crise do setor de lajes corporativas. Então, o rendimento do fundo distribuído aqui foi de 0,70 centavos por cota, que a gente consegue ver aqui o preço aqui do PVBI11, ele fechou em 101,30, então dá 0,7% aí no mês, e multiplicando por 12 dá mais ou menos aí uns 8 e pouquinho mesmo, 8 e qualquer coisa por ano. A vacância física do fundo aí está fechando em 9,5%, Então, aqui ele tinha fechado em 103, agora ele está em torno de 101. Então, já deu uma quedazinha, ou seja, a queda no preço da cota, ele acaba melhorando o dividend yield do fundo. Aqui tem uma breve história da linha do tempo do fundo. Então, a primeira emissão dele foi em julho de 2020, já captou logo de cara em 972 milhões. Em agosto, ele adquiriu o FL 4440, então é um prédio bastante icônico na Faria Lima. Em setembro foi o ativo Park Tower. Em dezembro, cotas do ED AAA, que é outro fundo que também só investe em ativo AAA. Ele teve diversos outros eventos aqui. Em abril, União Faria Lima, Torre B da JK. Ele foi adquirindo diversos outros ativos aqui, bem sempre nessa região aqui, Faria Lima, Park Tower, The One, lá na Vila Olímpia. Foi adquirindo esses ativos aqui, o Vila Olímpia Corporation, The One, são ativos todos que a gente vai ver no mapa. A localização deles também na área bem miolo lá de São Paulo mesmo. Então, o histórico de distribuição de cotas do fundo, que é uma coisa importante que a gente acaba observando, o dele está muito bom, apesar do setor de escritórios ele ter tido uma performance ruim. E aí, muito disso foi que o fundo conseguiu fazer emissão de cotas em 2020, então a gente já tinha iniciado já a pandemia, então o pessoal fechou o escritório, aquela coisa toda, então o fundo ele consegue aí, melhorar naquele momento. Os prédios e os escritórios estavam mais baratos, os aluguéis tinham subido, digamos assim, Você consegue ao longo do tempo ir retomando o valor dos aluguéis, e aí você consegue fazer também um histórico de distribuição por cota melhor, ao longo do tempo. Então ele teve essa melhora aqui na distribuição por cota. Já o dividend yield, ele depende também do preço de mercado do fundo. Então, quando você tem um aumento do preço da cota, você tem a diminuição do dividend yield. Então, você teve dividend yield 8,5, 8,5. Hoje em dia está em torno de 8,4 aqui, que chegou a cair para outubro. E 8,1 já voltou aqui para em torno de 8,4 dividend yield anual. Então, a gente olha a comparação aqui com a performance da cota, junto com o IFIX, a gente vê que o PVBI teve 25% contra 15% no período aí de julho de 2020, do início dele até outubro de 23, um pouco mais de 3 anos. Ele bateu fácil aí o IFIX, ficou um pouco atrás aqui do CDI. Carteira de ativos, então ele tem aqui 5 ativos. Então, o Park Tower, ele tem 100% do Park Tower.
O FL 4440, ele tem 51%. O União Faria Lima, 50%. O Vila Olímpia Corporate, 65%. O The One tem 13%. Então, ele vê que tem vários, alguns ativos, tem muitos locatários, ó, o FL 4440 e o Vila Olímpia, né, e o Pactal, por exemplo, é só um locatário. Aqui a gente tem um mapa com a localização aqui dos ativos, né? Então a gente vê aqui a Avenida JK, que é um dos lugares mais caros aqui para o escritório de São Paulo. Faria Lima, né, outro local, né? Então os prédios, né, o The One, Vila Olímpia Corporate, aqui a Brigadeiro Luiz Antônio, então esse miolo aqui de São Paulo, ele é realmente a parte central. E aí estão todos os ativos do fundo, né? 100% do fundo está em São Paulo e nessa região aqui mais premium da cidade. E aí a gente tem uma certa concentração. Então, como é que fica a alocação por ativo, né? O Pactal, ele tem aí 51% do fundo. Então, ele é bem concentrado aí no Pactal. O FL 4440, 29%. Né? A alocação por indexador, na maioria aqui é IPCA, né? Depois vem IGPM. E os contratos aqui, 90% típico. Então, as pessoas elas podem compactuar livremente o valor dos aluguéis, né? O maior locatário também aqui, ó, 51%, lá no Pactal, é a Prevent Senior. Então, está mais exposto a Prevent Senior. Então, apesar de ser um fundo com 1,3 bi de mercado, ele tem só 5 ativos, e está concentrado ele também nos locatários. É um FII premium, né? Mas ele tem uma concentração. Então, vencimentos contados de locação, a maioria aqui depois de 2030. Também tem uma alocação em fundos imobiliários, e os dois fundos imobiliários aqui, né, são fundos AAA. Esse aqui é do 4440 também, do mesmo prédio, ele tem cotas aqui desse FII, e também do ED AAA. A gente vê aí o resultado do fundo, a receita imobiliária, 125 milhões, e aqui a despesa de 11 milhões. Então está um pouco abaixo aí de 10% do fundo, está muito bom. Ele tem 6% aqui, né, em alavancagem, então tem uma obrigação por aquisição de imóveis aqui, em torno de 90 milhões, como ele tem um BI 300, né, isso aí dá 6% aí só de alavancagem. Então, a alavancagem dele é pequena, comparado com outros fundos, né, parte ESG, e aqui o detalhamento dos ativos. Então, o detalhamento dos ativos dele fala aqui do Faria Lima 4440, né, o que é quadro de áreas aqui, né, tem lajes de 1.100 até 2.200 metros quadrados, então quanto maior a laje, melhor, né, para os escritórios, maior pé direito, maior a laje, quanto mais moderno for o edifício, né, tem algumas fotos aqui do edifício também. Tem as certificações, que é outra coisa importante, né, então ele tem essa certificação LEED, a LEED Gold, AAA também, né, então os diferenciais sustentáveis. Então o fundo, ele prima para essa parte de ESG, são poucos fundos aí na Bolsa que tem essa questão do ESG, né, de ser um fundo mais verde. Aí tem o Pactal também, né, todas as classificações dele também é um AAA, né, a área, as lives aqui de 1.500 a 1.800, né, então aqui as fotos aqui do ativo. Faria Lima, né, União Faria Lima, tem aqui, ó, AAA também, tem o LEED Gold, AAA com LEED Gold. As fotos aqui do ativo também estão só ativos de muita qualidade, né? Vila Olímpia Corporate, então ele tem aqui, né, uma construção 2013, quadro de áreas de 1.500 a 2.600 metros, né? O The One, né, 66% para múltiplos locatários, então ele tem uma diversificação boa dentro desse edifício aqui. Tem também, né, o LEED Silver, né, são certificações verdes aí também. E aqui os quadros de áreas por andares, né, já são menores, as lajes desse prédio já são menores. Então esse que é o fundo, né, o PVBI 11, ele, apesar de ser um fundo recente, ele já é um fundo que tem 1,3 bi de capitalização de mercado e já figura entre os maiores fundos ali do IFIX. E ele tem a tese, né, de investimentos do fundo em lajes corporativas em São Paulo, bem localizadas, com uma alta qualidade, com bons inquilinos de crédito, bom crédito, né, inquilinos de bom crédito. Então, esse aí, né, é o fundo que a gente tinha para estudar hoje, né?
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo, compartilha com seus amigos. Temos aqui também o link para nossos fatos relevantes, o link para os nossos relatórios de fundos imobiliários, de FIP, de FIINFRA, e também da nossa comunidade do YouTube. Tudo fica aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.